vascaínos, estou recebendo aqui na minha casa o maior ídolo que o Vasco já teve, o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, o cara que todo torcedor do Vasco imagina encontrar um dia. Quem é do Rio, que nunca o encontrou, quem é do Nordeste, quem é de Santa Catarina, onde o Vasco também tem bastante torcida. Estou recebendo na minha casa Roberto Dinamite. Para mim é um prazer imenso, porque eu tinha 8 anos de idade quando eu ia para o Maracanã poder observá-lo. Tantas histórias, tantos jogos. Meu pai vascaíno, meu irmão vascaíno, minha mãe vascaína, a família toda vascaína. E nós tínhamos um carinho e tínhamos um apreço muito grande pelo Roberto, porque o Roberto significava Vasco da Gama. E até hoje, se me perguntam em qualquer programa de rádio, qualquer programa de TV que eu vá, se me perguntam qual é o maior ídolo que eu tive, meu maior ídolo foi Roberto Dinamite. Queria perguntar para ele, a primeira coisa que eu queria perguntar a ele, quem foi o maior atacante que ele jogou junto? Eu não era atacante, tá? Eu era meio atacante. Então ele não vai falar de mim. Quem foi o melhor atacante que você jogou junto, pô? Eu joguei com grandes jogadores. Obrigado pelas suas palavras aí. Eu sei que são verdadeiras. Mas também não falou mentira, só vai errar na idade. Mas eu joguei com muita gente, né, cara? Para falar o melhor companheiro, assim, porque normalmente quando você fala assim, qual é o melhor companheiro? Aquele que você fez mais gols, que jogou ao teu lado, né? E de repente não foi esse o melhor companheiro. Mas eu vivi 2 momentos, né, Bismarck, na minha carreira. Um momento de goleador, de artilheiro, de estar ali finalizando, e depois, num segundo momento, já nos anos 80 quase, eu comecei a sair um pouquinho da área, né, e aí começaram a aparecer também jogadores com muita explosão, com muita velocidade. Cara, eu até como exemplo, você perguntou qual foi o melhor. Eu acho que o jogador com quem eu tive a oportunidade de jogar, aí eu vou inverter essa coisa. O jogador que teve a oportunidade de jogar comigo e que mostrou ser talentoso, ser um grande artilheiro, foi o Romário, iniciando a carreira dele como... Não você jogando com ele jogando com você. Porque ali eu já jogava, já estava ali, comecei a sair um pouco mais e ele fazer os gols e ajudar o Vasco a fazer os gols que realmente eram importantes. Mas por incrível que pareça, tu vê como é que é o futebol. Aí que entra aquele aspecto de você ter um time encaixado, de você ter um time que realmente possa fazer aquilo que se deseja. O jogador que eu fiz mais gols numa temporada, eu fiz numa temporada acho que 62, 65 gols com a camisa do Vasco. Quantos gols? 65. Hoje o artilheiro do Campeonato Brasileiro chega a 18. Não, mas aí eu tô falando no geral. Sim, mas no geral, o maior artilheiro do Brasil hoje chega com 40. 35, 40 gols. Por aí. Então, e foi um jogador que é pouco conhecido, que foi o Amauri, que jogou no Volta Redonda, Fluminense, e depois nós jogamos junto dentro do Vasco. Mas joguei com muita gente. O Arthurzinho foi um grande companheiro, o Cláudio Adão também foi um grande companheiro, entendeu? Paulinho, que foi artilheiro de campeonatos, entendeu? Também foi um outro jogador excepcional. Então eu tive a oportunidade de jogar com muita gente, aprendi e tive sempre a humildade de ver e olhar e ouvir, entendeu? Eu acho que você também era um jogador assim, um jogador que... Não, isso que você falou de a partir da década de 80 você mudar um pouco o seu estilo, eu fui beneficiado disso. Porque eu lembro que 86, 87... você mudou muito a tua característica de jogar. O que você fazia? Você recuava, saía da área, e você saía da área e você dava uns passes para Maurício. Era bom, né? E para Romário, assim, verdade, maravilhosos. Só que o Romário fazia. O Mauricinho perdia praticamente todos. O Mauricinho tinha mais velocidade, mas o Mauricinho chegava na frente do gol, não sei o que dava nele, ele perdia os gols. Isso veio acontecer comigo em 92. Já você jogando com o Edmundo na frente, o Bebeto tinha sido vendido por La Coruña, jogava eu atrás de vocês dois, você recuava, o Edmundo entrava e eu entrava na diagonal. Eu fiz um gol contra o Botafogo, que você me dá
um passe de costas, eu faço um gol de cabeça por cima do goleiro, e eu fiz 14 gols nesse campeonato. E você foi tão bondoso e generoso comigo que quando saía pênalti, você que mandava eu bater, porque eu estava disputando a liderança da artilharia com o Ezio. Acabou que o Ezio acabou sendo artilheiro com um gol na minha frente, mas ali já mostrava que a tua característica já estava totalmente diferente. Já em 86, 87 e finalizando em 92, quando nós fomos campeões Mas carioca. essa situação, ela começou até bem antes, cara, da minha saída da área. Com o próprio Paulinho. Com o próprio Paulinho. E o Paulinho jogou no Vasco começou em 78, 79, mas mais 79 e 80. E isso começou, sabe com quem, cara? Com Otto Glória. Esses torneios que a gente fazia na Espanha, que ia torneio Juan Gamper, Teresa Herrera, Ramon de Carranza. Que o Vasco ganhava muito. O Vasco ia muito nesses torneios. Então eu comecei a sair um pouco da área em razão disso. Né? O Otto Glória falou, não quero você fazendo gol lá. Não vamos fazer gol, não precisa fazer gol no primeiro tempo. Sai da área, você vai se movimentar. Se a bola vai passar em você. E, pô, é gostoso, né? Quando a bola passa na gente. E aí você mete uma bola para um, para outro e tal. Não, e você não deixava de fazer os gols. Também. Você continuava fazendo, mas dava muita assistência. E dava assistência que foi muito legal. Foi um momento realmente... Mas isso culminou legal mesmo em 86, 87, né? E depois já no finalzinho da minha carreira, encerrando a minha carreira, você já como um grande destaque da equipe do Vasco, jogador que fazia, e bem também essa ligação de chegar, de tocar uma bola, de aparecer e de finalizar. Você reunir essas duas qualidades, que é uma visão de campo, a visão de jogo, entendeu? E ao mesmo tempo sabia fazer gol. Você foi campeão brasileiro. Ele falou que me deu uma moralzinha agora. Você foi campeão em 74 brasileiro, foi 87 carioca, foi 82 também carioca, 92 você também foi campeão do Vasco. Carioca. Juntando todas essas equipes que você jogou 20 anos durante o Vasco, qual foi a melhor equipe que no teu conceito foi a equipe melhor que o Vasco teve? O Vasco teve outras equipes melhores, né? É claro que... Algumas que também até não foram campeãs. E que eu também, não participei porque já foi um outro momento, mas em que eu atuei dentro da equipe do Vasco, eu tive assim duas grandes equipes, que eu considero duas grandes equipes, que foi a equipe de 76, 77 e de 86, 87. Na de 76, 77, era Mazzaropi, Orlando, Abel, Geraldo, Marco Antônio, Zé Mário, Zanato, Dirceu, Sim, Roberto e Ramon. Esse time era, eu lembro que era... Eu lembro de Radinho. Eu lembro que era o Fantônio, o técnico, mas o time toca. E aí, sabe quando as coisas se encaixavam e que não precisava, um sabia o que o outro ia fazer, a movimentação, para onde ia e tal. E esse time, acho que foi, dentro dos campeonatos cariocas, acho que, pelo menos naquele período, o time que fez mais gols dentro de uma competição. E depois teve essa equipe também de 86, 87, você já estava iniciando, não? Já estava iniciando, mas você não ficava no banco. Ficava no banco. Ia jogar como? Mas o time de 86... Olha o time de 87, o primeiro turno. Acácio, Paulo Roberto, Fernando, Donato Mazinho, Dunga, Tita, Luiz Carlos Martins, Giovanni, Roberto e Romário. Quem entra nesse time? Escalou certinho. Sim, eu era torcedor de Radinho, Roberto. Era? Torcedor. Não, mas foi realmente a segunda grande equipe que eu joguei dentro do Vasco da Gama. Mas, ao mesmo tempo, cara, o dia a dia, que acho que é legal com vocês, gostoso, né? É legal, porque o clima era bom. Uma coisa que eu aprendi, e essa relação que eu acho que é fundamental, principalmente para a garotada que está iniciando uma carreira dentro do clube, conhecer um pouco mais, viver um pouco mais o clube, e o clube formar novos talentos, novos ídolos, acho que isso é fundamental, porque como você, eu acredito que você tenha passado isso contigo, quando eu passava ali, você ficava olhando, como você falou. Sim. Lá no quarto, apesar de você falar eu não esqueço, que a gente ficava junto no quarto. No vestiário e ele estava. Eu morria de vergonha dele. Eu ia quase que falar, nós dormíamos juntos, não, cada um dormia numa cama.
Mas eu pensei que eu falava assim, pô, esse rapaz, esse garoto, o Bismarck, pô, um garoto excepcional, ele me trata super bem, mas ele estava de olho na uva que eu levava para concentração. Pô, porque garotão, 19, 20 anos, garoto cheio de energia e tal, e ele sempre pegava minhas uvas ali e traçava e deixava só um pouquinho para mim. Uma outra coisa, muitas vezes a gente ficava num frete na Barra, e tinham 2 camas no quarto. Às vezes o Roberto roncava tanto que eu ia dormir na sala. Isso ninguém sabe. Roberto ficava sozinho no quarto porque eu ia para a sala porque eu não aguentava mas o ronco dele. O quarto também era grande, né? É porque também eu treinava muito. Você novo não treinava, né? Então eu treinava muito, ficava cansado, mas roncava, mas descansava para no dia seguinte tá podendo jogar. Quero te fazer uma pergunta em cima de um jogo que, para todo vascaíno daquela época, não esquece, que foi a tua volta da Espanha, de Barcelona pro Vasco. Eu fui nesse jogo com meu pai e com meu irmão, que eu acho Tu tinha quantos anos já? Eu tinha 11 anos. Meu 10 Deus. para 11 anos. E eu Esse acho gato, hein? Não, nunca fui gato. Gato não é bonito, não. Gato é negócio da... Não vamos falar sobre gato, não. Gato. E eu acho que esse jogo foi tão marcante, não só para você, mas foi um jogo marcante para muitos vascaínos, que eu acho que pelo Brasil afora param você para falar desse jogo. É verdade. Foi um jogo atípico, foi um jogo que ficou marcado na memória pelos 5 gols, depois de uma volta que, na verdade, o Vasco não ia contratá-lo, mas o Flamengo entrou para contratá-lo e o Vasco acabou entrando para não perder o maior ídolo. E na realidade, a minha ida para Barcelona e a volta ao Brasil, até num período muito curto, 3, 4 meses, né? Então ficou uma interrogação, né? E essa interrogação do aspecto profissional e uma volta ao Brasil, né? Vestindo a camisa do Vasco, num Vasco e Corinthians, e eu consegui marcar 5 gols, eu jamais poderia imaginar isso. Eu lembro que eu recebi jornais de Barcelona e que colocava como título, este sim é o Dinamita, né? Porque lá se falava Roberto Dinamita. Então, para mim foi muito legal voltar ao Brasil vestindo a camisa do Vasco, no Vasco Corinthians. E por incrível que pareça, tem um detalhe desse jogo, porque na preliminar dessa partida, Flamengo e Bangu jogaram na preliminar. Foi. Então, as 2 torcidas foram para um lado. É bom jogar com Maracanã cheio, né? E a torcida torcendo e tal. Entendeu? E marcar 5 gols contra uma equipe do Corinthians, que tinha grandes jogadores. Só Caçapava, Amaral, Vladimir. Jairo era o goleiro. Então foi muito legal. Essa volta foi maravilhosa e eu fiquei muito feliz. Eu quero terminar contando 2 histórias. Olha só. São 2 histórias, eu achei bem legais. Uma foi que quando eu estava começando no profissional, nós tínhamos um roupeiro que já tinha 50 anos de Vasco, chamado Severino. Pandolé. Severino, que não tinha dente nenhum, nem em cima, nem embaixo. E ele falava assim: o que você quer, garoto? E eu lembro que eu fui botar o meião dentro do vestiário e você viu que eu tava com o meião rasgado. E você falou assim: ô Bismarck, vai lá tocar o meião. E eu tava começando um profissional, então eu sabia que se eu fosse lá no Severino ia querer me matar. E aí quando eu cheguei, eu falei pra você: não, Roberto, tá tudo bem. E aí você falou: não, você não é jogador para treinar de meia furada. Vai lá trocar o teu meião. E eu falei: meu Deus, eu tô no lugar errado, no momento errado, por que o Roberto foi ver esse meião rasgado? Quando eu fui caminhando para falar com o Severino tava na portiola assim, apoiado, e eu fiquei pensando assim: cara, esse vai ser o último dia que eu vou treinar no profissional. Eu cheguei e falei bem baixinho assim: Severino, Roberto, o meião rasgado, mas pra mim tá tudo bem. E aí o Severino falou: o que é, cara? Desembucha! E aí você falou: Severino, toca o meião do Bismarck. Aí o Severino falou: tem meião não, Roberto. Aí você: Severino, toca o meião do Bismarck. E aí eu falava assim: não, mas tá tudo bem, Roberto. Você: fica aí! E eu fiquei num fogo cruzado, no meio do vestiário, eu querendo voltar, e você falando pra eu ficar, e o Severino: pode voltar, garoto, não tem meião.
Aí você falou assim, João, vem comigo. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer? Nós entramos dentro do vestiário, dentro da rouparia, só abria por dentro, você mandou ele abriu, você pedi para ele abrir. Pediu, você botou a escada e falou, João, bota 3 toalhas aí no chão. E eu botei 3 toalhas. Você abriu o armário e começou a puxar meiões novos, calções novos e camisas novas de treino. Porque a gente só treinava tudo furado. E aí você virou e falou, mas os moleques que vinham da base. Os moleques que vinham da base. Você botou, mandou eu amarrar e me ajudou a levar até o meio do vestiário e falou, molecada, todo mundo vai treinar de meião, short e camisa. É mesmo, mano. E aí quando nós subimos pro campo, o Lazarino falou assim, vocês de roupa nova, porque só quem tinha roupa nova era você, era Romário. Aí o Lazarino, vocês de roupa nova? Aí a gente, não foi o Severino não, foi o Roberto. E aí a gente começou a treinar só com roupa nova. A segunda história que me marcou muito. Isso não é mentira não, hein? Não é mentira não, é verdade. A história que me marcou, que foi praticamente o meu último jogo pelo Vasco. Você já tinha parado em 92, campeão. Uhum. Você passou a faixa de capitão para mim. E nós fomos para a final contra o Fluminense. E o empate era nosso. E você sabia que eu queria jogar aquele jogo para ser campeão e ser vendido. Porque eu achava que o meu ciclo no Vasco tinha terminado por tantas outras coisas que aconteceram em 91, quando eu fiquei 6 meses sem contrato, com um problema com o Eurico, e depois foi resolvido. E em 93 eu queria ir embora. Aquele jogo contra o Fluminense, com 19 minutos, eu perdi o pênalti. E foi o único jogo da minha vida que me deu um apagão de 19 minutos até 45 minutos, até terminar o jogo. Você percebeu, não sei se você vai lembrar disso, você desceu, você estava na tribuna, você desceu até o campo, e quando eu estava saindo de campo, você me pegou pelo braço, e eu falei para você assim, ó, eu vou pedir para sair. E você falou para mim, não vai pedir para sair nada. Você é o capitão, você perdeu um pênalti, mas nós vamos voltar para o segundo tempo e nós vamos ganhar o jogo. O Joel falava comigo, parecia que eu não ouvia nada, de tão tenso que eu estava. E você ficou do meu lado os 15 minutos do intervalo, falando para mim quanto eu era importante, o quanto você tinha confiança em mim, o quanto você tinha deixado aquela fase de capitão para mim. Nós voltamos para o segundo tempo, empatamos o jogo, e eu chorei muito quando acabou o jogo, porque eu sabia que era o último jogo meu, e nós fomos campeões, e você me deu um grande abraço, e aquilo para mim marcou muito. Eu acho que para você eu acho que pode ter esquecido, mas aquela gentileza, aquele ato que você teve comigo, foi um ato de uma pessoa que gostava muito da outra. E aquilo me simboliza até hoje, porque eu falo para todas as pessoas o quanto você era generoso, o quanto você era um cara que gostava de ajudar os meninos que vinham da base. Então hoje, depois de tantos anos, eu quero te agradecer por todos os momentos que eu passei com você, e principalmente esse último momento. Pô, que legal. Mas primeiro começa o momento da uva, né? Porra, bicho, não é brincadeira não, cara. Isso pra mim me deixa emocionado e feliz, sabe por quê? Porque eu fui como você. Eu iniciei dentro do Vasco. E eu acho que é essa formação, é essa relação, porque eu olhava também as pessoas que estavam ali há mais tempo, os jogadores mais experientes, né? E levei isso comigo, entendeu? Então, eu acho que essa troca, você pode ter certeza, é uma troca de carinho, de respeito, porque eu tive isso na minha carreira dentro do Vasco. A minha carreira de 20 anos dentro do Vasco, a minha carreira com a camisa do Vasco, entendeu? Para mim, ela é muito especial, por tudo. E principalmente pela relação com as pessoas dentro do clube. Seja do roupeiro lá do Severino, né? De todos os jogadores, do massagista, do Santana, de todo mundo com quem eu convivi no dia a dia. E isso você está me falando hoje, cara, para mim realmente eu posso dizer, é um grande troféu, é uma grande coisa para a minha vida pessoal, para a minha carreira como jogador de futebol, porque eu entendo que a gente não conquista nada sozinho, entendeu? Eu acho que o trabalho
do dia a dia, você tem a sua qualidade individual, eu tinha a minha e tal, mas eu dependia dos meus companheiros, dependia de um detalhe como esse. De repente você com a meia furada ali, você podia criar uma bolha no teu pé e você não poder, de repente, estar ali no momento que você precisasse de você e ser decisivo, e você poderia estar com um problema. Então, isso para mim são pequenos gestos. Sim, entendeu? São pequenos gestos que para mim que ficam marcados da minha vida. Sabe por quê? Porque não só a troca, mas era uma coisa verdadeira e autêntica. Entendeu? Eu não estava fazendo aquilo para te agradar simplesmente. Entendeu? Eu estava fazendo aquilo porque eu achava que era importante, porque eu tive também, de algumas pessoas dentro do clube, esse carinho, esse tratamento. E todos sabiam que você era um grande ídolo, mas você nunca tratou ninguém dessa forma. Todos sabiam que tinha uma hierarquia, mas todos sabiam que você era realmente uma pessoa muito tranquila e muito generosa com todos. Quero te agradecer muito. Você só teve um probleminha comigo, assim, não problema, que você chegou garoto, iniciando, e você, de repente, você queria sentar no meu lugar. Né? Teve mais essa história, que aí não foi culpa minha, porque o Roberto sentava na poltrona 17. E a primeira vez que eu fui com um Isso é no ônibus do Penedo lá, que levava a gente para concentração. Para concentração. Os jogadores que já estavam sentados, porque nós ficávamos... você não contou também, que nós ficávamos esperando você 1 hora e meia dentro do ônibus, porque você ficava batendo falta. Porque a garotada treinava, tomava banho rapidinho e tal, não tomava massagem nem nada, e ia para dentro do ônibus. Eu ficava treinando, treinava pênalti, treinava falta de um lado do outro, para chegar no jogo com confiança, né, para poder tentar fazer os gols. E depois tomava massagem e tal, então não demorava 1 hora, não. Não, demorava 59 minutos. 59. Quase isso. Quando eu cheguei no ônibus, os jogadores falaram assim, não, tem essa poltrona vaga aí, pode sentar. E eu fui sentar. Tudo cheio, só tinha aquela ali. Cheio, só tinha aquela vaga. Eu sentei na poltrona 17. E fiquei tranquilo. Quando o Roberto entrou, eu comecei a ver que os jogadores começaram a rir. Só que eu não tinha me tocado ainda. E aí o Roberto, eu tava olhando para fora assim, porque eu tinha vergonha de olhar para ele. O Roberto entrou. E aí eu senti assim, uma sombra crescer assim. E aí, quando eu olhei assim, tava o Roberto assim com a bolsa dele, me olhando com essa cara assim, aí eu falei, essa poltrona é tua? Aí você, só alguns anos. Mas o pessoal fez de brincadeira, de gozação. Aí eu saí, sentei do lado dele, eu queria sair, aí ele falou, não, senta aqui do meu lado. Aí a gente foi batendo papo. Que legal. Eu fico feliz. Garoto, marca muito. Eu fico feliz por isso, que eu acho que eu torno, e sempre repito isso na minha vida para os meus filhos, a gente tem que ter a humildade, e quando você fala em humildade, não é você ser bobo, mas você tem que ter humildade de saber o teu espaço e respeitar também o espaço das pessoas que estão ali. Eu acredito que isso tenha contribuído para você ser não só esse grande jogador que você foi, mas esse grande filho, esse grande profissional, mas um grande amigo também. Entendeu? Você às vezes é um pouco marrento, mas você, sem sombra de dúvidas, você cresceu muito dentro do campo como jogador, em razão do seu dia a dia, da sua família, mas também do Clube de Regatas Vasco da Gama, que te deu essa condição para que você chegasse aonde você chegou. Quero te agradecer mais uma vez. Agradecer aos que estão nos assistindo agora. Vão lá, se inscrevam, ter a sua opinião. É importante que vocês possam estar visualizando, falando para um vai lá no sininho, né? Vai lá no sininho, aperta, botando no teu grupo de WhatsApp, vai lá e se inscreva. E quero, de novo, dizer para as empresas, indústrias, universidades, que nós estaremos fazendo palestras ao longo do ano, no Brasil inteiro, e numa dessas palestras, com certeza, o Roberto Dinamite estará conosco. Então, quero agradecer mais uma vez a vocês. Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi muito, muito legal. Um grande abraço a todos. Atenção, vascaínos. Muito obrigado. Valeu. Um abraço a todos aí também. Valeu. Muito bom.